Olha, no quadro Meu INSS sobre hoje nós vamos falar sobre o seguinte: os contribuintes já aposentados têm muitas dúvidas se são obrigados a cumprir com a obrigação com o imposto de renda. Isso é uma dúvida que paira para muitas pessoas. As dúvidas são pertinentes devido às mudanças de regras de um ano para o outro. Para tirá-las, tirar todas essas dúvidas, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, ao vivo, o Marcos Figueiredo, que está aqui comigo ao vivo hoje nesse feriado, mas não se furtou em trazer essas informações para os nossos telespectadores, e também os nossos queridos, então, os internautas também estão nos acompanhando nesse momento, que ele é o gerente executivo do INSS aqui de Alagoas, para falar com a gente sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas, Marcos? Marcos, é importante, primeiro agradecer mais uma vez aqui, porque eu sei que é feriado, sei que você não para, sua agenda é dinâmica, você disse, não, vou para a gente poder explicar sobre essas informações. Aposentados e pensionistas precisam, então, declarar o imposto de renda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Depende. Isso depende. Porque em algumas situações você, quando é isento do pagamento do imposto, você também não precisa fazer essa declaração. Eu só quero frisar que a gente do INSS não é especialista, não é nossa expertise o imposto de renda, mas em algumas situações existem implicações no recebimento do benefício. Só para lembrar que o imposto de renda é uma coisa da Receita Federal, isso é especificamente isso que está dizendo. Porém, muitas pessoas que têm os seus benefícios acabam ficando na dúvida se podem declarar, se devem declarar ou não. Essa que é a grande dúvida, Marcos? Não, às vezes não. A obrigatória a declaração para o segurado do INSS, aquele que recebe um benefício, quando ele requer e tem concedida a isenção do imposto, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Quando você solicita a isenção, é feita a análise médica, você se enquadra nas doenças isentivas, você precisa sim fazer a declaração do imposto de renda, principalmente para fazer um eventual batimento com outras rendas, porque essa isenção só abrange o benefício. Se você tem rendas decorrentes de aluguéis, investimentos, essas rendas não serão isentas, apenas os valores referentes ao benefício recebido no INSS. Perfeito, muito bem. Vamos trazer então as pessoas, nossos telespectadores que querem participar com esse bate-papo com o Marcos Figueiredo. Deixa eu ver, quem faz a primeira pergunta é a Eliane dos Santos, Marcos. Ela pergunta o seguinte: Marcos, sou aposentado e continuo trabalhando. Tenho que declarar imposto de renda? Eliane, depende da sua renda, porque a obrigatoriedade da declaração e do pagamento do imposto é para os que recebem acima do teto, que é 28.500 e uma fração. Aí sim, caso as duas rendas combinadas ultrapassem esse valor, você vai ter que fazer a declaração e, eventualmente, o recolhimento. Perfeito, muito bem. Vamos ver então a segunda pergunta então de hoje, a segunda e última pergunta, deixa eu ver. É a Nívia Manoeli. A Nívia Manoeli pergunta o seguinte: ô Marcos, tenho 72 anos e 2 aposentadorias. Eu tenho que pagar imposto de renda? Não necessariamente. Fica parecido com a situação anterior. A diferença é que um é pago pelo regime geral de previdência pelo INSS e a outra é uma renda privada. Você talvez precise pagar. Nessa situação, caso seja necessário o pagamento, ela pode ser que haja já o desconto em folha. O caso contrário, ela precisa fazer a declaração para fazer um eventual acerto, recolhimento ou até uma restituição. Quer dizer, então, pelo que eu percebi aí, então, Marcos, a dúvida que paira bastante das pessoas é o seguinte: você é pessoa física, independente de você receber benefício ou não, você tem a sua vida, então você tem que declarar o seu imposto de renda. E a pessoa acha, então, que porque recebe um benefício ou uma aposentadoria, não, aí eu não vou precisar declarar, não. Tem que declarar tudo, inclusive os seus benefícios, seja LOAS, é isso também, todos ou não? Exato. O fato de você receber um benefício não altera em nada a sua condição de contribuinte do imposto de renda. Você vai ter que efetuar, cumprir com suas obrigações junto à Receita e, eventualmente, pagar o imposto de renda. Apenas na situação da isenção. Que é um rol de doença, um rol taxativo, que você passa por uma perícia médica, uma avaliação médico-pericial, não necessariamente uma perícia médica presencial. Hoje pode ser feito o requerimento pelo aplicativo ou pelo 135, você vai fazer a juntada da documentação e só comparece na agência se for convocado, se for necessária a sua presença para complementação do exame. Mas, de início, nem comparecer na agência é necessário. Excelente informação. É a nossa prestação de serviço aqui, ao vivo, com o Marcos Figueiredo, gerente executivo do INSS de Alagoas. Obrigado, Marcos. Bom descanso para você aí nesse restinho de feriado. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade com a gente aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade. Um abraço. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso quadro Meu INSS aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. É prestação de serviço pura para você.